O vídeo de hoje tem Tom Cruise, alienígena e FBI. Se segura! Faz muito tempo que vocês pedem pra gente um dossiê, vocês gostam muito desse vídeo. E faz muito tempo que eu tô tentando escrever um. Mas como vocês sabem, porque eu já falei em várias ocasiões, várias e várias vezes, o dossiê é um vídeo muito difícil de gravar. Ele exige muita pesquisa, trabalho de edição, consulta nas fontes, mas aqui estamos nós. Depois de muito tempo, a gente vai falar sobre a cientologia, a religião do Tom Cruise, do John Travolta, e que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Você vai perceber a profundidade de quão treta é essa religião e porque tem até gente sumindo no meio do negócio. A cientologia foi criada pelo autor de livros de ficção Lafayette Ron Hubbard, em julho de 1952. Antes de fundar a igreja, o Hubbard escreveu um livro chamado Dianética, o poder da mente sobre o corpo, com a tentativa de propor ideias sobre o que ele chamou de mente reativa. Seria então a fonte oculta dos seus pesadelos, medos, os seus aborrecimentos, as suas inseguranças, tudo estaria nesse conceito. O Hubbard caracterizou a cientologia como religião e em 1953 ele incorporou a Igreja da Cientologia em Camden, Nova Jersey. Segundo o próprio site da Igreja da Cientologia, cientologia é o estudo e manipulação do espírito em relação a si mesmo, outros e toda a vida. Na cientologia nós não pedimos ninguém a aceitar nada como crença ou fé. Aquilo que é verdade para você é o que você percebeu ser verdade. Um indivíduo descobre por si mesmo que a cientologia funciona quando aplica seus princípios e observa ou experimenta resultados. A história completa do desenvolvimento e classificação da cientologia pode ser encontrada em vários livros, em mais de 15 mil páginas de escrita técnica e mais de 3 mil aulas gravadas. Esse trabalho representa uma vida de pesquisa de L. Ron Hubbard na descoberta de um meio funcional para tornar o homem espiritualmente livre, trocar a ignorância por conhecimento, dúvidas por certeza e miséria por felicidade. A cientologia ainda defende que o homem é basicamente bom e que a sua salvação espiritual depende de si mesmo, dos seus companheiros e da sua realização de irmandade com o universo. A cientologia não é uma religião dogmática na qual a pessoa é solicitada a aceitar qualquer coisa só baseada na fé. Pelo contrário, a pessoa descobre por si mesma que os princípios da cientologia são verdade ao aplicar os seus princípios e observar ou experimentar os resultados. O objetivo final da cientologia é o esclarecimento e liberdade espirituais. Segundo eles, a cientologia é caracterizada como religião por concordar com 3 pontos que para eles definem uma religião. 1. Uma crença em alguma realidade suprema, como o Supremo ou a verdade eterna, que transcende o aqui e agora do mundo secular. 2. Práticas religiosas voltadas para a compreensão, a realização ou comungar com essa realidade suprema. 3. A comunidade de crentes que se unem para alcançar essa tal realidade suprema. O símbolo da cientologia é a cruz de 8 pontos. Segundo eles, isso representa as 8 dinâmicas da vida através das quais cada indivíduo se esforça para sobreviver. O impulso para a existência como eu, como indivíduo, o desejo de sobreviver através da criatividade, incluindo a unidade familiar e na educação dos filhos, o desejo de sobreviver através de um grupo de indivíduos ou como um grupo, o impulso de sobrevivência através de toda a humanidade e como toda a humanidade, o desejo de sobreviver como formas de vida e com a ajuda de formas de vida como animais, pássaros, insetos, peixes, vegetação, o desejo de sobreviver do universo físico, por si só o universo físico e com a ajuda do universo físico e cada um dos seus componentes. O impulso para sobreviver como seres espirituais ou o impulso para a própria vida para sobreviver. O impulso para a existência como infinito, também identificado como ser supremo. Então, em janeiro de 1986, o líder e criador da cientologia ele faleceu com 74 anos devido a um infarto. Depois da morte dele, a Igreja da Cientologia passou a ser liderada por David Miscavige.
O Miscavige ele era seguidor e bem próximo do Hubbard desde a sua adolescência. O título oficial dele é presidente do Conselho do Centro de Tecnologia Religiosa, a empresa que mantém e cuida dos direitos da Cientologia e da Dianética. Agora que a gente falou um pouco sobre a história da Cientologia, a gente pode falar sobre algumas doutrinas da Cientologia. Primeiro, a audição. A audição é um processo pelo qual todas as pessoas nascem. Você inicia como um pré-clear e precisa ser limpo por um processo criado pelo Hubbard. Na audição, o auditor, que é uma outra pessoa, ele vai fazer uma série de perguntas e umas instruções para esse pré-clear para localizar áreas de angústia espiritual, descobrir coisas sobre si mesmo e melhorar a sua condição. A ideia é te levar a uma liberdade espiritual. Você então vai estabelecer objetivos pessoais que vão ser alcançados através dessas audições. Quando terminar, você pode fazer de novo, mas voltado a tratar outra parte da sua vida. O curioso é que a audição não é só um processo de pergunta e resposta que o auditor vai te fazer e você vai responder. Você vai ser avaliado por uma máquina que eles chamam de eletropsicômetro ou emitter. Segundo eles, esse é um artefato religioso que ajuda o auditor e o pré-clear a localizar áreas de angústia ou transtorno espirituais. O imetro mede o estado espiritual ou mudança de estado de uma pessoa. Então, desse aparelho vão sair uns eletrodos com uma carga de 1,5 volts, uma pilha comum, e essa carga então seria capaz de identificar experiências dolorosas que estejam na sua mente, ajudando então esse auditor a descobrir onde estão e quais são essas experiências dolorosas que te atrapalham. Passando pelo pré-clear, você se torna um clear. O clear é um estado de uma pessoa que não tem sua própria mente reativa. Ou seja, ele não sofre efeito dessas experiências negativas. E aí, segundo eles, um clear é livre com as suas emoções. Ele pode pensar por si mesmo, ele pode experimentar a vida livre de inibições reativamente ditadas por engramas do passado. Os clears são autoconfiantes, felizes e geralmente bem-sucedidos, tanto nas suas carreiras como em relacionamentos interpessoais. É um estado altamente desejável para qualquer indivíduo e é atingido por praticamente qualquer pessoa. Basicamente, o clear é alguém limpo. Depois de passar então pelo clear, você pode se tornar alguém tetan operante, ou OT. É um estado de espírito acima do clear, que segundo eles, um tetan operante é aquele que pode manejar as coisas sem ter de usar um corpo como meio físico. OT não é um passo, mas uma série de níveis que você vai subindo de um a um. E aqui eu cito eles. Até que por fim o Tetan alcança um estágio de total consciência, memória e capacidade como um espírito independente da carne, livre do ciclo interminável do nascimento e da morte. Existem até hoje 8 níveis de OT publicamente conhecidos. OT1 a OT8. O nível mais alto, o OT8, ele é divulgado só no mar, a bordo do navio de cruzeiro da Cientologia, o Free Winds. Segundo uma das pessoas que abandonou a Cientologia, inclusive uma pessoa muito famosa, a atriz Leah Remini, a gente vai falar dela mais tarde também, não ia ser incomum uma pessoa gastar cerca de $500 mil para chegar no último nível. Segundo ela, quando você passa de clear, você precisa começar a fazer alguns cursos que custam cerca de $650, e aí esse valor vai escalando conforme você vai subindo para subir os níveis de OT. E além disso, as audições também vão custar cerca de $800 por hora. E os livros, que os pacotes custariam em média $4 mil. Aí entrando nos OTs que a coisa fica extremamente bizarra. E aí eu vou sair um pouco daquilo que eles dizem oficialmente para aquilo que ex-praticantes e pessoas de dentro dizem que são os níveis de OT. Afinal, nada sobre os OTs é público. Eles dizem que a mente comum não aguentaria o peso do conhecimento e poderia até ter problemas físicos e mentais se chegasse nesses níveis sem o preparo deles. Até mesmo o desenho americano South Park fez um episódio contando sobre a história do Xenu. Apesar de terem começado negando, a Igreja da Cientologia acabou dizendo que a história seria verdade, mas que a sua natureza real só poderia ser compreendida anos após anos de estudo. Até mesmo um dos advogados da Cientologia, o Earl Cooley, em 1995, chegou a comparar a existência desse tal Xenu com a fórmula secreta da Coca-Cola, um negócio que você não pode descobrir. Antes de falar das almas alienígenas destruídas por Xenu que causam as mazelas no corpo humano,
Sim, eu tô falando, vai valer a pena. A gente vai falar de cada um dos níveis OT. OT 1. Lições sobre o entendimento do eu com relação aos outros e ao universo físico. OT 2. Reabilitação da intenção e autodeterminação. OT 3. Calma, é aqui que a história fica boa. Se você está assistindo esse vídeo, recomendo você pausar ele agora e fazer uma pipoca, um suco, um cafezinho, aqui o meu já está aqui, colocar na TV e continuar. Sério, vai, ou no mínimo prepara um cafezinho que vai valer muito a pena. Eu espero você. O OT3 também é conhecido como a parede de fogo. Eu vou te contar a história e eu preciso que você preste muita atenção. Era uma vez, 75 milhões de anos atrás, para ser mais preciso, um comandante extraterrestre chamado Xenu. Xenu estava no comando de todos os planetas nessa parte da galáxia, incluindo o nosso próprio planeta Terra. Só que naquele tempo era chamado de Tig-Ek. Mas Xenu tinha um problema. Todos os 78 planetas que ele controlava eram superpovoados. Cada planeta tinha na média 178 bilhões de pessoas. Ele queria se livrar de toda a superpopulação, tipo um Thanos. Então ele formulou um plano. Xenu tomou o controle total, com a ajuda de renegados para defender as pessoas boas e os oficiais leais dele. Então, com a ajuda de psiquiatras, ele chamou bilhões de pessoas para inspeção de imposto de renda. Mas ao invés disso, eles receberam injeções de uma mistura de álcool e glicol para paralisá-las. Viajaram até o planeta Terra, onde as pessoas paralisadas foram amontoadas em volta dos pés de vulcão em centenas de bilhões. Quando terminaram de amontoar, bombas H foram colocadas dentro dos vulcões. Xenu então detonou todas as bombas H ao mesmo tempo e todo mundo morreu. E a história não termina aí, já que todos têm uma alma chamada Tetan nessa história, você teria que dar um jeito de evitar que as almas voltassem. Então, enquanto as centenas de bilhões de almas voavam levadas pelos ventos nucleares, ele tinha armadilhas eletrônicas especiais que capturavam essas almas em feixes eletrônicos. Depois de capturar todas as almas, ele as empacotou em caixas e levou para enormes, grandes cinemas, espaços. Lá todas as almas tinham que passar dias vendo filmes especiais em 3D. Na história esse processo se chamava implante. Quando esses filmes então acabaram e as almas saíram dos cinemas, elas começaram a se grudar umas nas outras porque tinham visto o mesmo filme, elas pensavam que eram a mesma coisa. Então elas se juntaram em grupos de alguns milhares. Agora, porque haviam poucos corpos vivos sobrando, elas se agruparam e habitaram esses corpos. E quanto a Xenu, os oficiais leais finalmente derrotaram e trancaram ele em uma montanha em um dos planetas. Ele é mantido lá por campos de força movidos por uma bateria eterna. E Xenu ainda está vivo até hoje. Esse é o fim da história aprendido no OT3. E isso explica o motivo das dores, doenças e de tudo de ruim que tem em nós. Os nossos corpos então estão cheios desses conjuntos de almas, esses corpos de tétans. E se você quiser uma alma livre, você precisa se livrar disso. A história também explicaria por que os humanos acreditam em Deus, em Jesus Cristo, porque viram aquele filme e as almas entraram e fizeram acreditar. Eu disse que ia valer a pena, não disse pra você? OT4. Depois de ter ouvido tudo isso, eles começam a lidar com problemas que podem ser causados no seu corpo por causa de drogas que você usa. Então é toda uma limpeza sobre drogas na vida da pessoa. OT5. Agora que você entendeu tudo isso, precisa se livrar dos corpos de tétans. A ideia então é aprender o processo para se livrar disso e se tornar um ser transcendente. OT6. Você aprende sobre mais corpos de tétans e sobre poderes e habilidades que você pode alcançar como um tétan limpo. OT7. Você começa a fazer audição solo, conforme você aprendeu no OT passado, e consegue se autolimpar desses corpos de tétans, fazendo audição neles. OT8. Eles dizem ser o maior nível até o momento. Dizem que custa cerca de 360 mil dólares e só pode ser feito no navio deles. A ideia é liberar o seu eu verdadeiro e ganhar acesso a poderes e habilidades jamais vistas. Segundo o próprio site da Cientologia, é o auge de uma viagem profundamente espiritual. Anos de formação e de audição levaram-no a esse ponto supremo. É a realização espiritual mais importante da sua vida e traz consigo a plena compreensão da sua imortalidade. Eu acho que tá bom de doutrina, né? Agora acho que a gente pode falar sobre os maiores problemas e as maiores polêmicas da Cientologia.
E novamente vai valer a pena. Você vai descobrir porque a ex-esposa de Tom Cruise, a Katie Holmes, fugiu dele. Primeira delas, Operação Branca de Neve. 20 de junho de 1987, Michael Meisner, que era um cientólogo e membro do Guardian's Office, entrou em contato com o FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Ele disse que tinha escapado de um cativeiro mantido pelos seus colegas cientologistas e que ele tinha provas de atividades criminais praticadas pela Igreja da Cientologia. Descobriram que entre os anos de 1974 e 76, pessoas da Cientologia tinham invadido o FBI na tentativa de roubar documentos que incriminavam a Igreja. Cerca de 90 mil páginas de documentos e diversas ferramentas utilizadas para invadir propriedades foram apreendidas na ação do FBI. Descobriram então a chamada Operação Branca de Neve. Esse projeto incluiu uma série de infiltrações e também furtos em cerca de 136 órgãos governamentais, embaixadas, consulados, escritórios de advocacia, redações de jornais e outras organizações privadas contra a cientologia. Foi a maior infiltração no governo dos Estados Unidos de toda a história, envolvendo centenas de pessoas, entre cientologistas, funcionários públicos, pessoas chantageadas e investigadores particulares. 11 cientólogos, incluindo a Mary Sue, que era esposa de L. Ron Hubbard, eles foram presos, condenados e cumpriram pena lá na cadeia dos Estados Unidos, em prisão federal, pelas suas participações nessas ações criminosas. Segundo, a fuga de Katie Holmes e sua filha com Tom Cruise. Para quem não sabe, o ator Tom Cruise era casado com Katie Holmes. E outro ponto muito importante, o Tom é um dos nomes mais importantes, além de ser o mais conhecido dentro da cientologia. Ele é amigaço daquele líder, o David Miscavige. A Katie e o Tom tiveram uma filha chamada Suri. Segundo a história, então, a Katie tinha medo de que a organização fosse forçar as duas a serem parte da religião e a seguirem as doutrinas. Então ela bolou um plano, fugiu com a filha. Como ela sabia de muita coisa da instituição, dizem que ela fez uma espécie de acordo com a igreja. Ela não ia falar nada da igreja e, em troca, a organização também ia deixar ela em paz. E é por isso que o Tom não vê a filha dele há mais de anos. Segundo a própria Katie Holmes em entrevista, não sinto medo agora, não me imponho um monte de regras e não me levo a sério. E segundo o próprio Tom Cruise, ela fugiu para proteger Suri da cientologia. Ela me disse que isso era um dos motivos para não querer ficar mais ao meu lado. Para você que não acredita, tá aqui um vídeo do Tom Cruise aceitando um prêmio da igreja junto do líder. Terceira e última, eu sei que esse vídeo tá longo, mas eu vou falar sobre o sumiço da esposa do líder, Shelley Miscavige. Como eu disse, após a morte do líder da cientologia, eles precisavam de um novo líder. E o David Miscavige então aparece. Ao seu lado também estava sua esposa e mão direita, Shelley Miscavige. De 1986 até 2005, eles governaram a cientologia juntos. Então, em 2005, Shelley literalmente desaparece. Quando as pessoas perguntaram sobre seu desaparecimento, elas foram severamente punidas. A Shelley foi vista brevemente em 2007 para o funeral do pai dela, mas além disso, ela não é vista em público desde 2007, 13 anos. Então, o que aconteceu com Shelley Miscavige? Existem muitas teorias, mas ninguém sabe ao certo. A resposta oficial dada pelo David Miscavige é que Shelley teria sido enviada em um projeto especial. Se você quiser saber mais sobre a cientologia, a atriz Leah Remini, que abandonou a religião e eu falei mais cedo, está sendo um dos maiores nomes e mais barulhentos contra tudo e contra todos. A Netflix tinha um documentário, Toda a Verdade, mas saiu do catálogo. Mas existem vídeos e mais vídeos na internet, incluindo um podcast da Leah no Joe Rogan, que vale muito a pena você ouvir se você quiser saber mais sobre a cientologia. Tá aí, gente, esse vídeo deu muito trabalho de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Então, só o que eu peço pra você, compartilhe. Essa história é legal das pessoas ouvirem, é um negócio muito interessante. E pra quem gosta de teorias de conspiração, é um prato cheio pra poder fazer uma bela de uma pesquisa. É um negócio bizarríssimo e eu não falei nem a metade. Gostou? Deixa o seu gostei. Que outra religião você gostaria de ver aqui no dossiê? Manda aqui pra gente nos comentários. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. E se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente clicando no botão Seja Membro aí embaixo. A partir de
R$ 1,99. Sim, eu disse R$ 1,99. Você pode ajudar esse canal a crescer cada vez mais e ficar cada vez mais profissional e com equipamentos melhores. Inclusive, acho que vão precisar de uma nova câmera. Mas é isso. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.